Boa noite, amados. Saúdo os irmãos em nome do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar com os irmãos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. E nós temos algumas coisas assim tristes, mas que nós precisamos compartilhar aos irmãos e passar o pedido de socorro. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Eu quero ler agora a carta que o pastor Lucas Ferreira mandou para mim. Eu já fiz a minha oferta pessoal para ele. Eu quero ler aos irmãos que a carta dele é aberta. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos, não quero me prolongar neste assunto, já que a maioria de vocês já sabe o que aconteceu comigo. Em resumo, caí numa armadilha satânica onde sou réu de processo civil e criminal, sendo acusado de estelionato. Desde então, a minha vida virou de cabeça para baixo e temos sofrido muito. Estou sendo taxado de ladrão quando sou totalmente inocente. Todas as provas serão apresentadas em minha defesa em todas as instâncias e instituições a que for chamado a prestar esclarecimento no momento oportuno. Dividirei com vocês essas informações. Em cima disso, apesar do apoio total e restrito da minha querida igreja, PIB Franco da Rocha, e sua liderança, que sabem e confiam na minha inocência, e contrariando-os completamente, decidi deixá-los no intuito de preservá-los de desgaste ainda maior. Para nós é tempo de reequilibrar as emoções e buscar refúgio. Preciso cuidar da Ágata, Sofia e de mim. Aqui onde moramos, na cidade relativamente pequena, tudo ecoa mais rápido e fica difícil viver assim. Precisamos recomeçar tudo. Estamos de partida para a Vitória do Espírito Santo, onde meus familiares moram, no intuito de buscar essa paz que de nós foi roubada. E ao chegar lá, precisarei arrumar emprego para nos sustentar. Não abandonarei o pastorado, mas ir para um outro estado sem convite é bem complicado, já que não mandamos currículo para a igreja sem pastor. E a famosa e velha indicação: se Deus não tiver misericórdia, quem me convidará? Mas ainda assim, minha confiança total está nele. Creio que ele tem o melhor para mim no momento certo. Infelizmente, com minha partida não foi planejada, e ao chegar lá não terei nada me esperando. Emprego, ministério. Estamos com certas preocupações de ordem financeira para essa transição. Já fiz uma engenharia financeira envolvendo o meu carro, mas ainda assim não será suficiente, já que ainda tenho que ficar com um carro, pois caso não consiga recolocação na minha área, posso atuar como vendedor, representante comercial, etc. Estar fora do mercado há 7 anos, essa crise no país nos assusta. Mas cremos que Javé Jiré, que suprirá todas as nossas necessidades, ele é fiel e não muda, ele é a verdade. Bem, meus queridos, muitos amigos perguntaram se estava precisando de alguma ajuda, inclusive financeira. Confesso que tudo isso mexeu muito comigo, inclusive com o meu orgulho. E nesse sentido, ainda assim, me sinto constrangido. Venho pedir que você, querido amigo, irmão, possa nos ajudar. Primeiro, orando por nós e por tudo isso, para que esse pesadelo possa encerrar no tempo de Deus e que saiamos fortalecidos e vitoriosos. Segundo, financeiramente, pedindo que leve essa mensagem até seu pastor e você e ele
ou sua igreja possam, se possível, levantar uma oferta de amor em nosso favor, para suprir esses gastos não planejados. Conte nossa história, envie este e-mail para pessoas que você sabe que são generosas e possam nos ajudar, principalmente se solidarizando com nossa situação. Infelizmente, estamos precisando para esse primeiro momento. Minha querida PIB Franco da Rocha está vivendo um tempo de turbulência financeira e a ajuda que me mandaram, por enquanto, não é suficiente. Perdoe-me de incomodar com isso. Se o Senhor tocar no seu coração, ficaremos imensamente gratos. E se só puder ajudar-nos em oração, mais gratos ainda. Estou enviando a conta poupança da Ágata, já que minhas contas estão bloqueadas pela justiça. Se o nosso agradecer, só posso agradecer todo o carinho e apoio que tenho recebido de todos vocês. Espero que o Senhor seja misericordioso comigo, encerrando logo essa história que terá 2 desfechos. Glória ao nome do Senhor Jesus e minha total inocência. Que o Senhor te abençoe mais e mais. Um forte abraço. Então, irmãos, nós que sabemos bem que nós estivemos lá na casa do pastor Lucas, lá com o pastor Lucas e o pastor Éder, estivemos lá, contatamos com ele, conversamos sobre a situação dele, e realmente é um momento muito crítico, porque todas as contas dele de banco foram bloqueadas, os bens dele também. Então ele está sem emprego, está sem recursos e sem possibilidade nenhuma de trabalho. Eu fiz um e-mail para ele dizendo, depois que eu li a carta dele, que eu faria uma doação, uma oferta pessoal, que eu já fiz na sexta-feira, porque eu acho que é emergente, é urgente, e disse a ele que eu traria aos irmãos a carta. Eu estou lendo a carta com um propósito, que no final desse culto, como eu pedi pela manhã, nós vamos levantar uma oferta a favor do Lucas. Quanto você puder dar, e nós vamos pedir para recolher. Depois o irmão, mais o pastor Éder, irá contar esse valor, e vamos declarar aos irmãos quanto foi recolhido, e amanhã nós depositaremos a favor do pastor Lucas. E aqueles irmãos que porventura quiserem o número da conta da esposa dele para depositar, talvez no meio da semana, então podem pegar comigo. Eu tenho aqui o número da conta, e eu vou passar para aqueles irmãos que se interessarem de depositar às vezes uma importância um pouco maior, porque é um grande problema, a pessoa sem emprego, sem recursos financeiros, e com a esposa e filha para cuidar, e viagem, preparar a mudança dele para o Espírito Santo. Que Deus possa tocar os corações dos irmãos. Eu acredito muito no pastor Lucas. Ele é um homem sincero quanto às coisas da vida dele, e ele nos passou toda a dificuldade, todo o problema, inclusive como que ele acabou sendo acusado dessas coisas indevidamente, e certamente vai provar, mas vai levar uns 2, 3 anos, que processo na justiça demora um pouco. Então, se você sentir no coração ainda hoje, ao final do culto, nós vamos ter a oferta. Também aproveitando este momento, eu já aviso os irmãos que aqueles irmãos que querem levar o almoço, a marmita para amanhã, tem marmitex aí, falar, eu não sei com quem, com a Érica, com o Rafael, com o pessoal aí, eles vão estar aí esperto aí para atender vocês. E também nós vamos ter aí, depois do encerramento, uma palavra do Ministério de Casais sobre o jantar dos casais do dia 13. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu sei que você está sentindo lá no fundo do coração todas essas coisas, e até pensando que vai tirar talvez o máximo de você para ofertar aí para o pastor Lucas. Esse é um sentimento que vem lá do profundo do coração da gente, e que às vezes dói, conhecendo quem ele é,
o homem de Deus que é, aquela pessoa dinâmica, e dói lá no fundo da alma, porque nós temos essa capacidade, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos só corpo, não somos só matéria, nós somos também espírito. E o que mais toca na gente, na verdade, o que mais mexe com a gente, é aquilo que mexe com o nosso espírito, o nosso interior. E você já pensou em desenvolver a sua capacidade espiritual cristã? Você já pensou como é importante você crescer no seu espírito? Eu diria que há algumas maneiras pelas quais nós podemos crescer. Poderíamos dizer que, se você se dedicar totalmente, a colocar toda a sua energia, colocar toda a sua mente, tudo que você é, na adoração a Cristo Jesus, na busca de uma intimidade com o Senhor, você vai crescer espiritualmente. Se você colocar toda a sua força na comunhão com o Senhor Jesus. Aí esse pastor, eu nunca vi a imagem do Senhor, eu não sei como o Senhor é. Mas você vai fazer isso em espírito, lá dentro de você. Se você ler a palavra do Senhor, saturar a sua mente com a leitura da palavra de Deus, se você se colocar em oração, mas oração profunda, aquela oração que às vezes você nem abre a boca, como Ana orou naquele momento de crise da vida dela, você vai desenvolver seu espírito, sua capacidade espiritual. Se você separar algum tempo para meditar, sabe, às vezes se fechar num lugar onde possa ter um certo silêncio, uma tranquilidade, e ali você voltar o seu coração a Deus, e você falar com o Senhor, mas abrir o seu coração para ouvir também a voz de Deus, você vai crescer em espiritualidade, e você vai poder sentir, porque você estará falando com Deus, mas Deus também estará falando com você. E nós precisamos crescer espiritualmente, meus irmãos, para entender certas coisas que Deus quer passar para nós. Nós lemos a palavra do Senhor, nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Mateus, Marcos, Lucas, os 3 evangelhos que focam ao Senhor como profeta, como sacerdote, como rei. Mas quando você chega em João, João diz a você: no princípio era o Verbo. Como que você vai entender isso com a sua mente, se você não entender isso com a sua alma? Se você não entender isso a partir do seu espírito, lá do fundo do seu coração? Então nós precisamos crescer espiritualmente. Precisamos fazer isso que é tão importante, tão natural na vida do cristão, que deveria ser tão natural na verdade, para que você pudesse chegar e entender: no princípio era o Verbo. O Jesus espiritual apresentado por João. Por isso nós estamos vivendo os dias dentro desse evangelho, para que nós possamos nos aproximar mais do ideal que Deus tem para nós, para que nós possamos mergulhar
na palavra do Senhor e alcançar o que Deus tem para nós. Jesus estava conversando com a mulher samaritana, disse para ela: se eu der a água que eu te der, você jamais terá sede. Senhor, tu és maior do que Jacó? O poço é fundo, como vais tirar? Então sabe aonde que nós temos que ir? Lá na profundidade do ser de Jesus. Jesus deu a água viva para ela, e nós precisamos alcançar também essa graça. Eu quero convidar os irmãos para lermos no Evangelho de João, o capítulo 4, os versículos de números 20, 23 e 24. Mas eu quero que os irmãos deixem que o seu coração, a sua alma viva estas coisas, esta mensagem, que você sinta isto no seu coração. Leiam comigo João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não quer materialidade no contato com Ele. Por isso que tudo que é material impede-nos de ter um contato com o Senhor. Se você está aqui para adorar ao Senhor, você tem que se libertar das suas preocupações, de todas as coisas, para poder alcançar a graça de realmente adorar ao Pai em espírito e em verdade. Meus irmãos, o nosso tema é este: a adoração a Deus é peculiar e única. Não há nada semelhante. No mundo não há nada semelhante à nossa adoração a Deus. A minha e a sua, e de todos aqueles que já tiveram um encontro com Jesus. Não há nada nesse mundo, nenhuma ação humana que possa ser semelhante à nossa adoração ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Meus irmãos, a porção bíblica que escolhemos para a nossa meditação nesta oportunidade, ela pertence ao diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Não era uma mulher judaica, era uma mulher repudiada, era uma mulher samaritana. E o Senhor Jesus, no diálogo com aquela mulher, falou com aquela mulher sobre diversos assuntos. Assuntos ainda para nós difíceis. Ele falou para ela da água viva, a qual faria na pessoa uma fonte que jorraria para a vida eterna. Dá para nós entendermos isto racionalmente? Não dá. Mas se você deixar mergulhar no teu espírito, o teu entendimento espiritual satisfará a sua mente racional. Jesus falou para aquela mulher também da situação moral na qual ela estava vivendo. E nesta conversa que o Senhor fala sobre os verdadeiros adoradores. O Senhor fala também sobre o lugar da adoração e da verdadeira adoração.
e daquilo que era peculiar desta adoração a Deus. E é sobre este assunto que nós vamos meditar, meus irmãos. Como poderemos compreender a adoração a Deus como peculiar e única, exclusiva, nossa? Ninguém que não seja servo do Senhor Jesus Cristo, ninguém que não tenha, uma pessoa que não tenha Jesus, ela não pode adorar a Deus dessa maneira. Esta adoração é única e exclusiva dos servos do Senhor. Nós compreendemos esta adoração a Deus como peculiar e única quando entendermos que a adoração a Deus somente poderá ser prestada por verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. O Senhor diz lá para aquela mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores. Esta observação, meus irmãos, certamente tem tudo a ver com a questão do entendimento judeu da época, em que somente os judeus seriam a nação, os judeus seriam os verdadeiros adoradores. Somente o judeu. Eles tinham esta ideia na mente, que os únicos que podiam relacionar-se com Deus seriam eles. Eles eram sectaristas nesta questão, sectários nesta questão. Eles pensavam assim. E aí nós podemos entender que qualquer judeu, mesmo judeu que não cresce em Deus, que fosse um incrédulo, estaria envolvido como um verdadeiro adorador. E era assim que eles criam, simplesmente pelo fato de pertencer à nação judaica. O que devemos observar, meus irmãos, é que o Senhor estava falando com uma mulher samaritana, que era nacionalmente rejeitada pelos judeus. Assim, o Senhor buscou deixar claro para aquela mulher que ser verdadeiro adorador de Deus não tinha nada a ver com a nacionalidade, mas sim pelo estado de espírito pessoal, de respeito e santidade e reconhecimento e temor ao nosso Deus. A natureza interior da pessoa, do coração, da alma, do espírito, disto que nós não podemos dividir, que está lá dentro de nós, e que nós sabemos que nós sentimos lá dentro de nós. O Senhor está dizendo isso. O estado de espírito, de respeito, de santidade, de reconhecimento e de temor de Deus. Quem pode ter isto dentro de si, a não ser os servos do Senhor, a não ser os crentes do Senhor Jesus Cristo? Porque isso não é produzido por obra humana, pelos conhecimentos que nós pudéssemos ter de toda a ciência, de toda a filosofia, de tudo que existe, mas apenas pela atuação do Espírito de Deus na vida do ser humano, como atua nas nossas vidas, na minha e na sua vida, na vida de cada um aqui. Nós podemos e temos em nós respeito, nós buscamos a santidade, nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus e temos temor a Ele. Por outro lado, meus irmãos, o Senhor estava falando àquela mulher de verdadeiros adoradores, porque o Senhor lhe estava nas entrelinhas da conversa dizendo também que havia falsos adoradores, tais como houve em Israel falsos profetas que se diziam profetas da parte de Deus. Nós estamos cheios de profetas hoje que se dizem profetas de Deus, pregando o materialismo e o aproveitamento da vida terrena.
Aqueles profetas, no entanto, eles eram falsos profetas. Eles não eram profetas de Deus. O Novo Testamento nos traz bem clara a figura do falso profeta. O Senhor Jesus falou da natureza espiritual destes indivíduos, assim como nós podemos dizer que há falsos cristãos. O Senhor fala da natureza dos falsos profetas. Mateus capítulo 7, verso 15: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Também exemplificou Jesus o falso adorador quando faz a comparação entre a adoração do fariseu e do publicano, naquela parábola, lá em Lucas capítulo 18, versos 10 até o verso 14, o Senhor diz ali: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E Jesus continua, diz: mas o publicano, esse publicano era alguém odiado pelos judeus, poderíamos assim dizer um farrapo humano que estava ali. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Aí Jesus completa: digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. A diferença ali estava simplesmente que o fariseu estava da boca para fora. O fariseu estava, na verdade, não prestando uma adoração a Deus. Antes ele estava dando um relatório da sua capacidade religiosa. Eu dou um dízimo, eu não adultero. Ele estava dizendo daquilo que era do ego dele, enquanto que aquele publicano estava abrindo o coração ao Senhor, abrindo o coração, o sentimento mais profundo da sua alma. E Deus só é adorado quando nós o adoramos desta maneira, do fundo do nosso coração. Os verdadeiros adoradores, como nos foi possível ver, meus amados, nesta parábola de Jesus, primeiramente são tementes a Deus. Mas o publicano, estando de longe, ele tinha receio de chegar muito perto do altar. Reflexos do seu sentimento de pequenez diante da grandeza de Deus, o grande Deus. Eu me lembro desse corinho: quão grande é o meu Deus. Você, quão grande é o meu Deus, você sente lá dentro do seu coração. Quão grande é para mim esse Deus maravilhoso. Em segundo lugar, são reverentes a Deus. Ele não ousava sequer levantar a face, levantar a cabeça, em sinal de profunda humildade e respeito a Deus, manifestando dessa maneira o seu estado de pecador
e pede perdão e favor e a misericórdia de Deus e reconhecem o Senhor como Deus verdadeiro e misericordioso. Aquele homem pedia a propiciação do Senhor para ele. Ser propício a mim, pecador. Assim, meus irmãos, a diferença entre o falso e o verdadeiro adorador está na natureza de seu coração. Na natureza do coração. Não ficamos admirando pessoas e até indivíduos que se dizem muito santos, muito isto e muito aquilo, e muitas vezes você fica um pouco entristecido porque você não é tão perfeito, mas você percebe o que Jesus Cristo está dizendo para nós. O que importa para o Senhor é o estado da sua alma na presença do Senhor, a sua sinceridade, a sua transparência para com Deus, o seu amor para com o Senhor. O verdadeiro adorador é humilde, o verdadeiro adorador é sincero. O falso adorador é cheio de si, orgulhoso. Ele se exalta diante do Senhor por aquilo que ele faz. Você que me ouve neste momento, você que está aqui, pode ser enquadrado diante de Deus como aquela pessoa que se achega a Deus com humildade e sinceridade. Você tem feito isso? Lá em casa, ou lá no trabalho, aonde você está, quando você tem um tempinho, você se volta a Deus ali com humildade, pedindo ao Senhor a graça, a bênção, se apresentando ao Senhor: Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu sou dependente de Ti. Ou como alguém que chega diante de Deus e diz que é perfeito: Senhor, eu estou Te pedindo o Hyundai 2015, porque eu tenho feito tantas coisas na Tua obra, Senhor. O Senhor não pode me negar isto, Senhor. Eu sou bom na Tua obra, ó Deus. Percebe a diferença do verdadeiro adorador, do falso adorador? Nós não somos dignos nem de chegar na presença do Senhor, porque mesmo tendo Cristo em nossos corações, vou pedir que ninguém se distraia nesse momento, por favor. Pode tirar o Espírito Santo do ambiente. Deus espera que nós cheguemos com toda sinceridade diante dele, com toda humildade, de coração, para que a nossa adoração seja aceita por Ele. Isso é muito importante para nós. Pense bem, Deus está procurando entre homens e mulheres verdadeiros adoradores, homens e mulheres sinceros, humildes, transparentes, que entendam a grandeza do Senhor e a sua pequenez, e saibam que tem um Deus que pega você e coloca no colo e te carrega e te sustenta. É aquele que está com você nos momentos bons da sua vida, mas também nos momentos dramáticos, nos momentos difíceis, que você pode saber sempre estar tranquilo e dizendo consigo mesmo: Senhor, eu sei que eu estou passando por este vale, mas a Tua palavra me diz que tudo concorre para o meu bem. Eu sei disso. E lá o Senhor abre uma saída, uma solução para a sua vida. Em segundo lugar, meus irmãos, nós compreendemos a adoração a Deus como peculiar e única
quando entendermos que a adoração a Deus somente pode ser prestada por verdadeiros adoradores e a Deus exclusivamente. Qual é o seu ídolo? Você tem um cantor de rock que você deixaria o culto, ele, vem São Paulo, fulano aí vai tocar, nossa, vai ter 500 mil pessoas lá e eu preciso ficar 3 dias antes lá para ouvir. Você tem um ídolo na sua vida? Você tem alguém na sua vida que é maior do que Deus? Deus quer exclusividade. O Senhor Jesus disse lá, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Adorarão o Pai. Exclusividade. O grande problema do povo de Israel, meus irmãos, era ter o coração dividido. Foi o grande drama daquele povo, não seguir a orientação dada por Moisés no Pentateuco. Adoraram a Deus, mas também adoravam as imagens, os ídolos dos outros povos de seus dias. Temos um sem número de passagens do Antigo Testamento e separamos apenas algumas para a gente entender isto. Juízes capítulo 2, verso 12, diz o texto: abandonaram ao Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor à ira. Quando você tem algo acima de Deus, você não apenas é um idólatra, mas você provoca com essa atitude a ira de Deus. E certamente a sua adoração não é válida diante do Senhor. Em Juízes 2,17 diz: contudo não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses, e os adoraram depressa, se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, em obediência aos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Coração dividido. Quantos que às vezes estão na casa do Senhor, e no meio da semana vão atrás de outras coisas para resolver problemas fúteis às vezes das suas vidas, ao invés de colocar diante do altar de Deus e confiar no Senhor um tipo de adoração a Deus. Tem o seu coração dividido e depois dizem: Deus não me atende. Mas por que não atende? Porque você tem deixado dividir o seu coração. Você não tem dado a Deus a exclusividade da sua vida. Mas, meus irmãos, podemos dizer que estas coisas não aconteceram apenas com o povo de Israel. Acontece ainda hoje, quando muitos, cheios de seus desejos e vaidades, buscam a Cristo, mas também a outros lugares, escusos em busca daquilo que o Senhor Deus não lhes concedeu, porque o sentimento de necessidade destes vem de suas vaidades e não de necessidades reais e honestas, que realmente elas seriam reconhecidas e doadas por Deus a estes. Tenha cuidado quando você está levando a Deus pedidos que Deus não atende, você decide: então vou em tal lugar, quero olhar o horóscopo aqui, porque o horóscopo talvez me dê uma resposta, né, irmãs? Homem não olha isso.
Ora, amados, adorar a Deus é ser fiel a Ele, obedecê-lo plenamente em tudo. É fazer a vontade dEle em todos os aspectos, sem faltar em nenhum. Louvá-lo por todas as coisas alcançadas na vida e confiar nele em todas as situações. A exclusividade de Deus está expressa em sua própria palavra. Vejam aí Isaías 42, versículo 8, que o Senhor Deus diz. Ele diz isto: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. O Senhor quer exclusividade. Que alguém disse: ah, pastor, eu quero batizar. Você sabe a responsabilidade que é ser um crente no Senhor Jesus Cristo? Você sabe que Deus não quer dividir você com nada nesse mundo? Porque o dia que você passar para a eternidade, você vai com Ele. Por isso, cada um de nós, para sermos considerados verdadeiros adoradores de Deus, precisamos entender que a nossa adoração, o nosso louvor, deve ser exclusivo a Deus. De maneira alguma nos prostrarmos a qualquer outro Deus, ou imagem, ou criatura. A nossa adoração e louvor pertencem somente ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Isso tem que sair de dentro de nós, do nosso espírito, da nossa alma. Não é algo que se possa fazer racionalmente, mas tem que ser um sentimento tão forte, tão poderoso, que ajude você a manter essa exclusividade para com Deus. O Espírito de Deus tem que trabalhar dentro do seu ser, você tem que deixar o Espírito operar de maneira que te fortaleça, dando condições para que você não divida o seu coração com nada deste mundo. A minha pergunta agora a você é esta: a adoração que você tem prestado tem sido exclusiva a Deus? Você não tem dividido o seu coração entre Deus e outras coisas que não sejam o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Lembre-se que os verdadeiros adoradores adoram exclusivamente a Deus. O nosso Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. O nosso Deus não é Deus de confusão. Por isso, a nós não há dificuldade em podermos adorar ao nosso Deus, em conviver com o nosso Deus, porque está tudo tão claro. Se você é espiritual, você vai entender isto. É tão claro, é tão fácil. Nosso Deus não é Deus que deixa você confundido. Antes é um Deus que define todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 14, 33: porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. É um Deus de paz. Quando você se afina com Ele, a paz de Jesus Cristo reina no seu coração. Abundantemente, Jesus diz: eu dou-vos vida, e vida em abundância. Então seja exclusivo, seja um adorador de Deus. Amém? Em terceiro lugar, compreendemos a adoração a Deus como peculiar e única quando entendermos que a adoração a Deus somente poderá ser prestada por verdadeiros adoradores a Deus exclusivamente e da única maneira que Deus aceita. A adoração a Deus ela é definida. Tem uma única maneira que Deus aceita. Como que é esta maneira? O texto nos diz. Jesus disse à mulher: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Não pode ser da boca para fora apenas, não pode ser dessa maneira. Ela tem que ter vida interior, ela tem que estar dentro de você, tem que pertencer à natureza sua, algo que sai dentro da sua alma.
tendo a sua alma como uma fonte, na verdade, daquela água que salta para a vida eterna, como disse Jesus. Por isso eu falei para vocês a necessidade de crescimento espiritual. Como nós precisamos crescer para entender estas coisas de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Espiritualidade substancial, não adoração formal, sabe, aquela adoração simbólica, cheia de símbolos, cheia disso, não, é de alma, é de uma ligação, você com Deus, Deus com você, ligação, sentir o vínculo de Deus em você, sabe, vê se você percebe isso. Tenta sentir um vínculo com Deus agora. Tenta sentir isso, para você perceber que você pode realmente adorar a Deus desta maneira, em espírito, em adoração substancial. O Senhor Jesus especifica a mulher samaritana como deveria ser a verdadeira adoração feita pelos verdadeiros adoradores. Esta adoração deveria ser feita em espírito, meus irmãos. Palavra de Jesus. A adoração em espírito é adoração não superficial. Ela é uma adoração grandemente diferente da adoração, essa adoração formal, a adoração superficial, a adoração da boca para fora. A adoração que, em outras palavras, é a adoração que só é repetido, da boca para fora. Que a verdadeira adoração é uma adoração que não tem profundidade, meus irmãos. Esta adoração da boca para fora, ela não sai lá de dentro da alma, ela sai apenas da superficialidade da nossa mente, através do mecanismo da nossa língua, da nossa boca, mas ela não tem profundidade espiritual, não está lá dentro. A adoração em espírito é a adoração do crente. É a adoração que primeiramente é manifestada através da vida do servo do Senhor Jesus Cristo. É igualmente uma vida em espírito. Você só pode adorar a Deus em espírito se você viver em espírito, que é uma vida onde a santidade é manifestada como estilo de vida daquele que adora a Deus. Sabe, não tem esse negócio, eu sou santo lá na reunião dos servos, eu estou na igreja, eu sou santo, na igreja eu sou um cara bom, mas aqui no trabalho, Senhor amado, Jesus não pode entrar onde eu estou. O único problema, meus irmãos, é que Deus é onisciente. Deus está onde você está, lá no seu trabalho, aonde você estiver, Deus está. Ele está assistindo a sua vida. Você não pode enganá-lo. Se você é um falso crente, você está numa vida de blasfêmias contra o Senhor. Você precisa de uma vida em espírito. Sabe, se você não vai bem nesse sentido, agora mesmo, arrependa-se, confesse ao Senhor, diga: Senhor, muda o meu coração agora, Senhor, eu quero adorá-lo em espírito e em verdade, muda agora. Essa é a adoração do crente verdadeiro, a adoração em espírito, é a adoração que primeiramente se manifesta através da vida do servo do Senhor, como dissemos. É igualmente uma vida em espírito, que é uma vida onde a santidade é manifestada como estilo de vida daquele que adora a Deus. Devemos lembrar, meus irmãos, que uma vida sem santidade faz com que Deus esteja afastado do indivíduo que tenta adorá-lo. Não adianta, se você está, e isso é muito triste, meus irmãos. Pastor chegou para mim praticamente chorando: Pastor Carlos, aconteceu na minha igreja isso. Eu aconselhei aquela mulher, falei com ela.
um rapaz líder no trabalho da denominação. Os dois estavam adulterando e ela estava nesse período em pecado, lá no púlpito, no louvor lá, fazendo as coisas. Não adianta querer adorar a Deus assim. Se você ama o pecado, gosta do pecado, está pecando, não pense que Deus vai receber a sua adoração, porque a sua adoração não é em espírito, e não é em verdade, e não é exclusiva, porque há algo que você está desejando, está tendo acima, que está acima de Deus. O que o Senhor diz através do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então é sério. Precisamos crescer na nossa vida espiritual, consagrar as nossas vidas espirituais, beber mais da palavra, para que a palavra nos ajude a manter as nossas vidas. Muitos existem que desejam prestar adoração a Deus, porém não estão habilitados, porque não têm vida em espírito, meus irmãos. A vida em espírito é a vida voltada totalmente a Deus, é a vida na qual não há brecha para Satanás, é vida guardada no Senhor Jesus. Assim podemos dizer que a adoração em espírito é a adoração que parte do profundo do coração do crente, e ela vai diretamente ao coração de Deus, porque há condições desse vínculo. Quando você deixa os seus pecados, você deixa as suas maldades, as coisas, deixa o Espírito Santo fluir no seu coração, você tem uma ligação com Deus, sim. Você pode prestar essa adoração ao Senhor, sim, de verdade. Porém, ainda temos este outro lado da verdadeira adoração, que é a adoração em verdade, como disse Jesus. O termo grego aqui usado para expressar verdade em português é aletheia, que indica ser a característica de Deus, ser uma característica de Deus. Salmo 31:5: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu remiste ao Senhor Deus da verdade. É uma característica divina, esta adoração é em verdade. Aí você fala: pastor, mas como que eu posso adorar em verdade se é uma característica divina? Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, verso 25, diz: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente, amém. No capítulo 3, verso 7 de Romanos: se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador. Esta verdade, meus irmãos, que é uma característica de Deus, está encarnada no Senhor Jesus. Então agora você vai: pastor, agora eu entendi como é possível eu adorar a Deus em verdade. Ou não entendeu ainda? Se você não entendeu, eu vou dizer: Cristo está em você, amém? O que Jesus disse? Eu sou a verdade. E se a verdade divina está dentro de você, se Cristo está habitando em você pelo Espírito de Cristo, você pode adorar a Deus em verdade. Por isso eu disse a vocês que esta adoração exclusiva só é possível através dos crentes. Nenhum outro homem na face da terra ou mulher na face da terra que não seja de Jesus poderá prestar esta adoração a Deus. Ela é exclusiva e única, ela é singular, ela pertence àqueles que têm Jesus no coração, porque só estes podem verdadeiramente adorar ao Senhor, porque tem Cristo nos seus corações. Por isso, se tem alguém aqui que não tem Jesus ainda, se você não decidiu ao lado de Cristo, se você não aceitou Jesus, você não tem como adorar e ter um vínculo com Deus e chorar as suas pitangas a Deus. Porque se você falar
com Deus vai para o ar, porque você não tem Jesus, você não tem o Espírito de Cristo em você, você não tem a verdade dentro de você. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Também o apóstolo Paulo escreveu sobre isso lá em Efésios capítulo 4, verso 21, meus irmãos. Se é que ouvistes, e nele fostes instruídos conforme é a verdade em Jesus. Essa verdade está em você. Jesus está em você. Nós cremos assim. O Espírito do Senhor habita em nós. Amém? Ele habita em mim e você. Também? Então diga também. Amém. E você pode adorar a Deus em espírito e verdade. Em João capítulo 14, verso 17, ele diz: a saber, o Espírito de verdade, o qual o mundo não pode receber. Entendam isso. Ah, pastor, o senhor é exagerado a falar. Não, a palavra confirma a minha palavra. A Bíblia confirma a minha palavra. Leiam comigo aí João 14, 17. Se estiver no telão. Se estiver, vamos ler. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém, amados? E ele está em nós. Nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Assim, a adoração em verdade é prestada pelo verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, pois adora através da verdade do Pai, que se revela no Filho e que é recebida pelo adorador através do Espírito Santo que nele está. Por isso podemos adorar o Pai desta maneira. Amém? Nós temos condições, sim. Você tem condição, sim. Você tem tudo de maneira a adorar o Pai em espírito e em verdade. Você está buscando adorar a Deus dessa maneira? Lembre-se que nós despertamos no começo da mensagem. Precisamos crescer espiritualmente. Precisamos mesmo, para poder adorar o Pai desta maneira. Talvez você diga: pastor, eu nunca pensei em adorar a Deus assim. Mas você pode fazer, experimentar nessa semana momentos extraordinários da sua vida. Você tem santificado a sua vida. Você tem expressado a sua adoração a partir do interior do seu coração, do seu ser, buscando realmente uma afinidade real com Deus. Isto é, uma adoração em sinceridade e pureza de espírito e de coração. O Senhor está ansioso por sua adoração. Ele espera que você o adore como um verdadeiro adorador. Ele espera, está ansioso, desejando. Em quarto lugar, meus irmãos, compreendemos que a adoração a Deus como peculiar e única, quando entendermos que a adoração a Deus somente pode ser prestada por verdadeiros adoradores, e a Deus exclusivamente, e da única maneira que Deus aceita, porque Ele procura adoradores com essa natureza de adoração. Deus procura, olha como Deus é bom. Deus está catando aqui e ali adoradores. Ele está querendo ter comunhão com essa gente. E aleluia, que Deus tenha comunhão com você, e que você tenha comunhão com Deus desta maneira, que você seja um desses que Deus encontra para adorar, para ter esta comunhão com Ele. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Senhor Jesus ressalta à mulher samaritana o anseio de Deus, meus irmãos, quanto à qualidade de seus adoradores, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Entendem? Quando Jesus está falando para ela o tipo, o perfil do adorador,
e de como deve adorar, é porque o Pai está procurando, Ele está buscando. Será que o Senhor Deus tem realizado o seu sonho de como deverá ser adorado? Esta procura de Deus nos leva a outra procura que Deus fez. Deus não queria o sofrimento e nem a destruição do seu povo Israel, da nação de Israel. Por isso Ele desejou que se levantasse um verdadeiro intercessor pelo povo. E sabe o que aconteceu? O Senhor não encontrou. Será que Deus está procurando o verdadeiro adorador e não o está encontrando também? Deus não encontrou. Veja lá Ezequiel capítulo 22, verso 30. O Senhor diz ali: e busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, por esta nação, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. O Senhor Deus ficou tremendamente decepcionado. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser verdadeiros adoradores. Deus poderá sim vasculhar e encontrar verdadeiros adoradores, e que você seja um destes verdadeiros adoradores. A minha pergunta é: será que Deus está encontrando homens e mulheres consagrados que estejam realizando o seu sonho de adoração? Homens e mulheres que sejam verdadeiros adoradores e que estão adorando em espírito e em verdade, realizando assim o sonho de Deus, o desejo de Deus. Jesus disse à mulher samaritana: porque o Pai procura a tais adoradores que assim o adorem. E o meu desejo, meus irmãos, é que esta vontade de Deus esteja sendo feita. Que vocês todos adorem a Deus dessa maneira, tenham adorado. E se de alguma maneira você acha que foi um pouco fraco, você pode melhorar agora, entendendo que esta adoração, ela não pode ser apenas por palavras, mas ela tem que sair lá do interior do seu coração, na expressão do mais alto amor da sua alma pelo seu Criador, pelo seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Nós concluímos a nossa mensagem dizendo aos amados irmãos que o próprio Jesus deu a conclusão do porquê a adoração a Deus tem que ser assim prestada por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pois ele finaliza este assunto, a mulher samaritana, dizendo a ela: porque Deus é espírito. Porque Deus é espírito, e só assim é possível uma adoração a Deus. Por isso que não pode ser de mente racional, tem que ser espiritual. Se nós pudéssemos usar da nossa mente espiritual, mas eu prefiro usar do nosso ser espiritual, para o ser de Deus, porque Deus é espírito, disse. É necessário que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Isto é, a adoração ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não poderá ser, em hipótese alguma, de outra maneira. Necessariamente ela tem que ser assim, em espírito e em verdade. A adoração a Deus é assim, peculiar e única. Somente as pessoas em Cristo Jesus poderão adorá-lo desta maneira. E você é uma delas. Você pode e deve adorar a Deus dessa maneira. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar um cântico espiritual, o hino 52 do Inário para o culto cristão. Grandioso és tu, porque o nosso Deus é que nos possibilita e nos capacita pelo Espírito